Pessoal, nós estamos vivendo aí o tempo da crise, né? Você já tem escutado isso, né? A crise brasileira, né? E eu não quero entrar nas questões políticas, não vou fazer isso, não quero entrar nas questões aí, tantas coisas que foram ditas ou são ditas ou explicações, mas uma questão importante é que a igreja, mesmo em tempo de crise, é uma oportunidade de crescimento, não é verdade? Mesmo no tempo da crise, o cristão ele tem algumas responsabilidades perante Deus que é importante que ele cumpra, né? Mesmo em tempo de crise, existem algumas questões que a gente precisa continuar observando. Isso em todo tipo de crise, né? Seja aquelas crises existenciais pelas quais passamos de vez em quando, para aquelas crises dentro da idade, dependendo, né? Tem a crise do adolescente, tem a crise do jovem, tem a crise da meia-idade, do adulto, tem a crise da terceira idade, da quarta, da quinta idade, né? E ele vai embora, né? Toda oportunidade de crise é realmente uma oportunidade de crescimento. E o que vai determinar se diante da crise você cai ou você se ergue e vai adiante é qual é a visão que você tem a respeito da vida, da existência, da visão a respeito do Criador. Qual é a visão, a perspectiva que você tem sobre o mundo, sobre quem ele é controlado, quem controla ele, quem manda aqui no negócio. Todas essas visões vão nos ajudar em relação à questão da crise. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto que é um encorajamento para mim. É um encorajamento na época de crise. E ele trata de um assunto que vocês já escutaram outras vezes, que é a escatologia. Escatologia é aquela doutrina que estuda as últimas coisas. A escatologia ela é dividida em escatologia individual, que é o que acontece, quais são as últimas coisas que acontecem no ser humano individualmente, e a escatologia geral, que é o que vai acontecer com a humanidade, com o mundo, com o universo. Eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite um pouquinho sobre a escatologia geral e como ela é um encorajamento para nós. O fato de Deus colocar para a igreja o que vai acontecer no futuro é, na realidade, um encorajamento para a gente. E uma carta especial que tem muito de escatologia é a carta que Paulo escreve para os crentes da cidade de Tessalônica. Eu gostaria de compartilhar uma passagem na primeira carta que Paulo escreve a esses crentes. É a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. É interessante porque essa epístola, ela não é uma epístola exortativa. Paulo conhece, ele funda a igreja na sua segunda viagem missionária, quando ele está indo em direção à Grécia, e é a segunda igreja que ele funda, a segunda cidade que ele visita na Europa. A primeira cidade que Paulo visita na Europa foi a cidade de Filipos. Ele sai de Filipos, vai para Tessalônica, e lá em Tessalônica, lá em Atos capítulo 17, diz que o povo, ouvindo a palavra de Deus, abraçou com alegria, aceitou a mensagem do Evangelho. Diz que aconteceu até um fenômeno interessante. Paulo esvaziou a sinagoga. O primeiro lugar que ele ia lá na sinagoga, procurava os judeus daquela região e falava do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e muitos judeus creram, a ponto de alguns líderes nessa cidade de Tessalônica levantarem ali um tumulto na cidade, pegaram um homem chamado Jason e prendem ele, e só libertam depois que Paulo vai embora da cidade. Ele deixa então Timóteo e Silas lá, vai e continua a sua viagem missionária, e ele vai para Bereia. Lá de Bereia ele recebe notícias, recebe informações, e ele pede então para que Timóteo permaneça ali em Tessalônica. E depois Timóteo ele volta, encontra com ele em Corinto. E de Corinto então ele escreve essa carta, que é a primeira epístola de Paulo a Tessalônica. 6 meses depois, então, ele vai
Timóteo entrega essa carta, lê a carta para todos, volta. 6 meses depois ele escreve 2 Tessalonicenses, da mesma forma. É interessante que nas 2 cartas ele fala bastante sobre escatologia. Tessalônica era uma cidade importante. Tessalônica era a capital da Macedônia, que ficava em cima da Grécia. Depois a Grécia passou a ser uma coisa só. Mas a Macedônia, que era sobre ela, a capital era Tessalônica, uma cidade muito grande, basicamente 200 mil habitantes. Para a época era uma cidade grande. E era uma cidade portuária também. Estava muito difícil para os crentes se desenvolverem. Embora eles tenham abraçado ali a fé, eles realmente foram bem carinhosos com Paulo, mas estava muito difícil devido às perseguições. Paulo então escreve uma carta de encorajamento à igreja, aproveita para corrigir algumas questões. Uma delas é que o pessoal estava falando que Paulo ele pregou o evangelho por causa de dinheiro. Isso vai estar, já não é a primeira vez que Paulo tem que se defender disso, mas isso também é interessante que ele vai corrigir essa visão, dizendo, olha, não foi por isso que eu estava com vocês sabem disso. E diante do sofrimento de vocês, eu quero lembrar alguma coisa. Havia uma perseguição e havia uma certa ignorância a respeito da morte e do que acontece com as pessoas depois que elas morrem, o que vai acontecer. Então essa palavra de Paulo, que vai aparecer lá no capítulo 4, eu queria compartilhar com vocês, tem sido um encorajamento para mim. Essa questão da crise gera muitas dúvidas. Para os crentes, algumas dúvidas não podem acontecer, não podem estar no nosso coração, especialmente em relação ao nosso futuro. Porque a pior coisa que pode acontecer com a gente é morrer, isso é ruim. Se a gente sabe o que vai acontecer, a gente sabe que não é tão ruim assim. Ou melhor, não é nada ruim. Paulo mesmo falava para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Se eu estou aqui, eu vou trabalhar. E se eu não estou aqui, eu vou ficar com o meu mestre. Por que ele tinha essa percepção? Porque ele sabia, o Senhor tinha dito para ele tinha aprendido sobre escatologia. Então eu queria compartilhar com os irmãos esse texto, que é um texto que me encoraja a perseverar, me encoraja a seguir adiante. Ele me diz que a crise não vai acabar com a gente, que a igreja vai continuar crescendo. Eu falo sobre isso, irmãos, olha, eu fui batizado em 1984. Quanto dá isso aí? 20? 31 anos. Bom, então. Gente, já passei por plano Bresser, plano Funaro, lembra? Alguns vão lembrar do que eu estou falando. Plano Collor. Já passei por um monte, estando na igreja. E sabe o que eu vi? A igreja continuou crescendo. Mesmo diante dessas crises todas aí. Né? E esse texto tem sido um texto de encorajamento para mim. Quando as coisas não vão bem, quando os desafios aumentam, quando o poder de compra diminui, quando a inflação sobe, todas essas coisas nos ajudam quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para cima e vê, não é o diabo que manda nisso aqui. Quem manda é o Senhor. E aqui também Paulo está querendo corrigir uma questão a respeito da morte, uma certa ignorância que ele começa falando a respeito dela. Lá no versículo 13 do capítulo 4 de Tessalonicenses, antes de ler, vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá, de podermos ter a Tua palavra abertamente nos encorajando. Ajuda-nos a olhar para o futuro, ajuda-nos, Senhor, a pensar do jeito que o Senhor quer. Muito obrigado. Senhor, toma, Senhor, o pregador como instrumento do Senhor. Usa, Senhor, poderosamente. Senhor, toma também o coração de cada presente aqui. Fala com ele, Senhor, modifica ele para a glória do Teu nome, para crescimento do Teu reino, enquanto aguardamos, Senhor, a Tua vinda. Obrigado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Irmãos, eu já estava
pensando em pregar sobre isso. Acabou de calhar bem no dia da entrega da nossa oferta, também do nosso alvo, oferta do alvo, né? Então, assim, eu acho que Deus preparou isso com certeza, porque nesse momento de crise a gente pode olhar para o futuro com essa dúvida, e aí, uma das coisas que para muita gente é dar uma freada nos investimentos, né? Especialmente nos investimentos de igreja. Eu acredito que essa mensagem, que foi cunhada pelo Senhor, com certeza, dentro do projeto dele, pode nos ajudar muito nesse momento, onde a igreja pensa, se prepara e planeja a continuação da construção. Mas também, diante do Brasil que a gente vive, eu tenho certeza que vai ser importante para nós. E também nos momentos de perseguição, vai ser importante para a sua vida isso. Então vamos ler o texto, vamos pensar um pouquinho sobre ele. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Muito importante esse texto para o crente, pessoal. No que ele está falando sobre o futuro, ele já está nos ajudando em tantas coisas. Primeiro, o crente ele não pode ser ignorante a respeito da morte. Essa é a motivação de Paulo escrever isso. Ele diz aqui, não queremos, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui é uma questão importante, há uma confusão sobre esse termo dormir. Tá? Aqui, o dormir ele é uma figura de linguagem, que é uma suavização de um termo. Aqui ele está falando sobre a morte, tá, pessoal? Ele não é um texto, como algumas pessoas usam, para basear uma doutrina que não é bíblica, chamada doutrina do sono da alma. Essa doutrina diz o seguinte: quando você morre, você fica dormindo até chegar naquele dia. Nós não temos razões bíblicas para dizer que isso acontece. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo mesmo, quando ele vai contar outros momentos, lá em Lucas, por exemplo, quando ele vai falar sobre o rico e Lázaro, você percebe os dois, tanto o rico quanto Lázaro no seio de Abraão, que é um termo para o céu, eles estão conscientes lá no céu. Então nós não temos nenhum texto bíblico que diz que a nossa consciência é tirada, a gente fica dormindo. Algumas pessoas usam esse texto, mas isso é um entendimento errado de uma figura de linguagem, chamado eufemismo. Obrigado, professora. Eufemismo, que é a suavização de um termo para tornar ele mais polido e para facilitar o entendimento. Tá? Então, assim, aqui é um eufemismo. Ele não fala, eu quero falar a respeito dos que estão mortos, ou dos que morreram. Ele usa um termo mais polido, ele fala a respeito dos que dormem. Tudo bem, pessoal? Então isso é muito importante. Aqui o texto, ele é claro, ele está falando sobre aqueles que já morreram. Tanto é que ele está falando dos que já morreram, porque ele vai falar de ressurreição. Ele não vai falar de, eles vão acordar. Não, eles vão ressuscitar. Então ele está falando do quê? Esse dormir é um eufemismo para morrer. Tudo bem, pessoal? Então ele falou, o crente não pode ser ignorante a respeito da morte. Isso vai ser importante para nós também pelo quê? Eu tenho um privilégio, pessoal, como pastor. Poucos pastores têm o privilégio que eu tenho. Eu vou fazer 13 anos de ministério diante da igreja. E eu nunca sepultei nenhuma ovelha minha.
Quer continuar vivo? Fica membro da igreja. Nunca fiz, eu tenho uma mensagem preparada. Nunca usei. Não quero usar também. Mas como vai ser a nossa postura quando algum de nós morrer? Nós não queremos isso, a gente queria ir assim, todo mundo junto para o céu, né? Mas a gente sabe que essa não é a nossa realidade, né? A morte, ela faz parte da nossa existência e o crente precisa estar preparado para ela. Pensando num contexto de perseguição que os crentes na Europa começaram a sofrer, gente, a morte ela era uma coisa muito real, muito próxima. Nós vivemos numa cidade muito boa, com os índices de criminalidade são pequenos. Estava conversando com o Pimenta. Todos os homicídios de Serra Negra foram solucionados. Gente, isso é fora da curva, porque isso não acontece aí fora. Vê lá no Rio se todos os homicídios são solucionados. Bom, deixa quieto isso daí. Nós vivemos num lugar, mas, por exemplo, se a gente falar sobre o Rio de Janeiro, gente, a morte está muito próxima. Eu brinco um pouco, converso assim, de uma forma bem humorada, que o meu cunhado lá em São Paulo, o pastor Eduardo, ele é o pastor da terceira idade. E faz parte do ministério dele, o ministério de capelania funerária, né? Nesse sentido de consolar a família. E acontece bastante, uma igreja grande, muita gente de idade, é natural chegar nesse momento da vida, né? Nós não temos isso. Mas nós não podemos ser ignorantes em relação a isso. Mesmo que a morte seja alguma coisa um pouco mais distante para nós, nós não podemos ser ignorantes a respeito daqueles que morrem. Isso vai nos ajudar, por exemplo, quando um querido nosso morrer, qual vai ser a nossa postura em relação ao luto? Como vai ser o nosso choro? Uma vez eu tive a oportunidade de fazer um sepultamento de uma pessoa, não era da igreja, pedindo para que eu fosse lá, fazer uma oração, falar algumas palavras. A pessoa não ia em igreja nenhuma, nem o padre foi. Então pediram para a gente ir, nós fomos. E você via aquele choro assim lá do fundo, aquele choro de desespero em relação aos crentes. Qual vai ser a nossa postura quando um irmão nosso falecer? Aqui ele fala o seguinte, que ele quer resolver essa questão da ignorância para quê? Verso 13. Para não vos entristecerdes como os demais, como aqueles que não têm esperança. Isso não pode acontecer com a gente. Agora ele está dizendo o seguinte, que não vai ter tristeza. É isso que ele está falando? Não, não é isso que ele está falando. Vai ter tristeza, lógico que vai ter. Né? Eu fico pensando alguns irmãos assim, gente, vai fazer muita falta. Alguns vai ser uma benção. Não, estou brincando. Vai fazer falta, a gente vai ficar triste, vai sentir saudade. O problema é que a gente não pode passar do ponto. Por isso que a Bíblia está registrada aqui para a gente. Qual deve ser a nossa postura? Qual é o nosso entendimento? Saber sobre o futuro vai nos ajudar a lidar com o presente, especialmente com essa questão da morte. E ele diz assim, os demais não têm esperança, por isso eles se entristecem demasiadamente. Então, assim, a nossa tristeza vai acontecer, mas nossa tristeza não pode ser como a tristeza do mundo, pessoal. E como a gente vê o pranto do crente na hora do sepultamento, vai demonstrar a maturidade dele em relação a essas coisas do porvir. Fez sentido, pessoal, o que eu estou falando? A forma do nosso sofrimento diante da morte demonstra a nossa maturidade e o nosso conhecimento bíblico, quanto aquilo é real para nós. Tudo bem? Então aí ele fala, eu quero responder o seguinte, a gente não precisa se entristecer como os demais que não têm esperança. Por quê? Verso 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Então é interessante, se eu creio na ressurreição, e a ressurreição primeira que eu creio é de quem?
de Jesus. Se Jesus ressuscitou, um dia eu ressuscitarei também. Paulo ele fala isso também lá em Corinto. É interessante que quando a gente começa a estudar isso, a gente vai percebendo, cara, esse tema estava lá em Corinto também, quando ele fala da ressurreição no capítulo 15, e agora ele está falando aqui também para Tessalônica, uma cidade é perto da outra. Olha, o tema passando ali geograficamente também de uma cidade para outra, ele fala sobre a ressurreição, e aqui ele está usando a ressurreição como argumento para dizer, ó, Cristo ressuscitou, então se nós morremos, um dia nós também vamos ressuscitar também. Você vai ressuscitar? Amém. Eu só não posso dizer se eu vou ressuscitar, porque eu não sei a hora que ele volta. Porque a Bíblia diz que vai ressuscitar os que morreram. E se eu não morrer? Eu não ressuscito, eu subo direto. Mas se eu morrer, eu posso dizer que eu vou ressuscitar? Posso dizer amém para isso? Amém. Eu vou. Então ele diz que se a gente crê na morte e na ressurreição de Jesus, então a gente pode crer também que um dia o Senhor Jesus Cristo trará na sua companhia os que dormem. Isso também altera um pouco a minha visão a respeito do arrebatamento. Porque eu pensava no arrebatamento só Jesus sozinho lá recebendo a gente. Mas não vai ser só isso. Vai ter um monte de gente envolvida ali presente. Não é? Ele vai trazer junto com ele todos os crentes, todos os cristãos do primeiro século até agora vão vir juntamente com ele. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Agora eu quero dizer o que Jesus falou sobre esse assunto. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui é uma questão também importante, um termo importante. Aqui ele chama esse evento que envolve o arrebatamento da vinda do Senhor. A vinda do Senhor, ele é um evento. Ele não é simplesmente um ato. Ele não é simplesmente um acontecimento. Ele é um evento. Ele começa no arrebatamento, onde nós vamos ver, ele chama os cristãos para o céu. Ocorre lá no céu, como nós vemos em outro texto, mais dois acontecimentos, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, e aí ele desce para a terra, para uma batalha chamada de Armagedon, e depois ele instaura o seu reino aqui na terra. Então, esse evento que começa no arrebatamento e termina com a descida dele, com toda a igreja, juntamente com os anjos para a terra, esse evento é chamado de vinda do Senhor. O capítulo 5, ele vai dizer de uma forma especial que esse evento ele não é só a vinda do Senhor, mas é chamado de o dia do Senhor. Tá? Mas voltando ao capítulo 4. Ele diz lá, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso. Nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, tem uma sequência aqui. Nós não vamos subir primeiro. Primeiro vai acontecer, esses que já morreram, eles vão ressuscitar. Diz lá, ó, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, parece 3 eventos aqui importantes. O Senhor Jesus dá a ordem. Depois é ouvida a voz do arcanjo. O arcanjo clama com grande voz, dizendo que está na hora. E ressoada a trombeta de Deus, ele desce do céu, mas ele não vem direto aqui à terra. Descerá dos céus, e aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então está claro que quando ele fala dos dormem, de forma nenhuma precederemos os que dormem, quero falar sobre os que dormem. Se ele está falando de ressurreição aqui, é porque eles não dormiram, eles morreram. Então está falando que eles vão ressuscitar desse evento quando o Senhor der a ordem,
quando o arcanjo clamar em grande voz e quando a trombeta de Deus tocar. Eu lembro daquela música, né? Quando Cristo, sua trombeta lá do céu mandar tocar. Quando o dia glorioso lá romper. E os remidos dessa terra, Jesus se incorporar. Se incorporar é formar uma corporação. E quando fizesse a chamada, eu vou estar lá. Né? Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada lá estarei. Então, eu fico imaginando essa cena, né? Lembro do meu avô, pastor Gedor. Já pensou em encontrar com ele aqui em Serra Negra? Pode causar um certo espanto num primeiro momento, mas no momento que eu ver ele, eu vou saber que está acontecendo alguma coisa. Pensa no vô Osvaldo, né? Quando a gente vê aquele grande homem aqui, opa, está acontecendo alguma coisa. Nós não vamos ficar morto de medo. Pode dar um susto no primeiro momento, né? Mas a gente vai saber que está acontecendo o quê? Esse evento importante chamado de arrebatamento. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. E aqui uma questão importante, que eu gosto até de usar esse texto para evangelismo. Por quê? Porque a gente pode dizer que o Senhor, nós estamos aguardando um momento histórico, que é quando o Senhor Jesus Cristo vem buscar a verdadeira igreja. Por causa desse versículo. Porque ele está falando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem morreu em Cristo? O que significa esses mortos em Cristo? São aqueles que morreram, mas que em sua vida creram nele. E que viveram a sua vida nele. E se moveram nele, e tiveram seus sonhos nele, suas expectativas em Cristo. E quando, estando em Cristo, morreram, então eles morreram em Cristo. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que esperança a gente tem da gente morrer em Cristo. Por isso que a gente pode falar, ó, Deus vem buscar a verdadeira igreja. Aqueles que viveram em Cristo, quando morrem, morrem em Cristo. Importante, pessoal, essa reflexão para nós. Porque não adianta, ali não vai ser aqueles que eram membros da igreja, viu? Tá isso, não é? Quem é membro da igreja? Aqueles que iam na igreja todo domingo. Não é isso que está falando. Aqueles que só davam dízimo. Não é isso. Aqueles que foram mortos em Cristo, que morreram em Cristo. Aqueles que vivem em Cristo, quando morrem, morrem em Cristo. Cara, faz essa reflexão. Você é realmente um crente no Senhor Jesus? Esse é aquele desespero que algumas pessoas contam, é verdade. Vai ter gente que vai ficar feliz no dia do arrebatamento. Eu não vou ficar feliz, eu vou subir feliz. Aquela pegadinha. Quem vai ficar feliz aqui no arrebatamento? Eu não vou ficar, eu vou subir. Mas eu não quis pegar vocês nisso. Mas tem gente que vai ficar. E vai de repente falar, mas Senhor, eu fiz um monte de coisa, fiz milagre, fiz chover e tudo. Falava em língua, filho, se não é meu. Né? Vai ter gente que fala, mas eu era membro da igreja, membro fundador da igreja, né? Cara, daí? Você não era meu? Não te conheço, filho. Outros falam, mas olha, Senhor, por que eu não estou subindo? Me leva. Poxa, um cara tão bom, faço caridade. Não é quem faz caridade, são os mortos em Cristo. Oh, mas eu era um marido tão fiel, eu amava até a minha sogra. Hoje vemos uma demonstração de amor à sogra, tão profunda hoje, né? Olha, cara, isso é muito bonito, mas não é o morto que amava a sogra, é os mortos em Cristo.
Não é o morto que dava o dízimo, são os mortos em Cristo. Não o morto que era membro da igreja, os mortos em Cristo. Se você morrer hoje, você morre em Cristo? Essa pergunta só você pode responder. Então nós aguardamos algo que não tem aviso prévio, pessoal. Em outros textos diz que esse evento ele vai acontecer como ladrão. Não existe aviso prévio para este evento. Não existe aviso prévio para o arrebatamento da igreja. Existe aviso prévio para esse segundo momento que Jesus vai descer até a terra e vai instaurar o reino dele. Para isso existe aviso, sinais. Para o arrebatamento virá como ladrão. O ladrão dá sinal, pessoal? Não dá sinal. A pessoa fala, oh, Maria, eu vou lá na tua casa, vou roubar tua TV, lá, deixa a porta aberta para não quebrar nada. Não faz isso, pessoal. O Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós? Porque essa é a próxima pergunta. Não, tudo bem, mas e quem não morreu ainda? Os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então é legal, você vê eles ressuscitando, daqui a pouco eles estão subindo e a gente está junto. Né? Nós vamos subir junto. Os vivos seremos arrebatados juntamente com eles para entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Eu gosto dessa passagem. Se você voltar lá para Atos, capítulo 1, volta rapidinho lá. Naquele momento que o Senhor Jesus Cristo está subindo, que os discípulos estão tudo olhando para o céu. Ele fala a partir do verso 8, está explicando, olha, mas vocês vão receber poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus acabou de falar isso, tá? Atos 1:8, texto conhecido. Aí, depois do verso 8 vem o verso 9. Né? Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e o que aconteceu? Uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E eles ficaram lá olhando assim, né? Oi, rapaz. Oi. Sumiu. Aí o anjo aparece. Eu fico imaginando essa cena, todo mundo assim, não vê nem o anjo se aproximar, né? Aí o anjo já chega e já vai com dor no peito. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Olha essa cena que interessante. E lhes perguntaram, varões galileus, por que estás olhando para as alturas? Vamos, tá olhando o quê, rapaz? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá, do modo como viste subir. E como ele subiu, o que aconteceu? Uma nuvem. Aí, onde que a gente vai encontrar com ele aqui? 1 Tessalonicenses, verso 17, capítulo 4. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens. As nuvens aí, né? E é interessante que o anjo falou, do mesmo modo que você viu, ele vai voltar. Ele volta entre nuvens, encontra a sua igreja, encontra conosco lá nos ares. Isso é importante porque ele ainda não vem direto, ele não pisa a terra ainda. Ele vai e encontra a noiva no meio do caminho. Sabe que isso também é bonito? Por quê? Porque isso é uma demonstração. O casamento judaico ele era assim. Ele é diferente do casamento ocidental, né? O que a gente pratica.
que fica lá o noivo, lá esperando a noiva vem, aí o noivo, né, vai lá e toma das mãos do pai, né, dá aquele abraço, perdeu um abraço, já era. Não, como é que era o casamento judaico? O noivo ficava numa posição esperando a noiva na metade do caminho, e a noiva ia e encontrava com ele, eles iam para o lugar onde acontecia o casamento. E depois que eles iam lá, passeavam na casa dela, iam na casa do pai, da mãe e tal, e tudo, e aí tinha festa. É exatamente isso que a gente está vendo, pessoal. A noiva, quem é a noiva? É a igreja, está aqui na terra. Está no céu, o Senhor Jesus, lá no céu, no Pai, junto? Não, ele está nos ares. Então você vê exatamente isso acontecendo. Jesus vem até a metade do caminho e a noiva encontra com ele, e lá no céu, ele volta e lá no céu ocorrem as bodas do Cordeiro, depois que eles descem para a terra já casados, o Senhor Jesus Cristo e a igreja. Interessante isso, né? O encontro, então, é lá nos ares, e no meio do caminho. Nós não descemos ainda, porque a gente não está casado. A gente não pode sair para onde a gente quiser ainda. Mas depois do casamento pode. E é interessante isso daqui, que é a parte que mais me consola, me alegra. Eu anseio por esse dia. Eu quero demais. Por causa dessas últimas palavras aqui. Vocês já descobriram, né? Juntamente entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Cara, nunca mais a gente sai de perto dele. Nunca mais vai ter separação. Nunca mais vai acontecer isso. O Senhor foi para uma terra distante e deixou os obreiros dele trabalhando. Nunca. E um dia ele vai julgar. Não, nunca mais vai acontecer isso. Aquele Senhor, aquela parábola, ela se concretiza. Olha, aquele Senhor que foi para uma terra longínqua, ela volta e vai pedir conta dos seus trabalhadores diante dos talentos que lhes deu. E diz que nunca mais a gente vai arredar o pé dele. Gente, como é bom isso. Eu não sei se acontece com você, mas tem momentos na vida que eu queria poder conversar diretamente com o Senhor Jesus. Senhor, tudo bem, tem a tua palavra, tá, mas e aí? Vendo ou não vendo? Já aconteceu com vocês? Compro ou não compro? Com alguns jovens, e aí, caso ou não caso? É o Betão ou é o Carlão? Não tem essa vontade? Você não tem essa vontade? Às vezes eu queria que Jesus estivesse aqui. Porque eu queria muito tirar algumas dúvidas com ele. Senhor, eu não sei o que fazer com a minha esposa. Me ajuda, o que eu faço? Eu sei que a tua palavra está falando, mas parece que o que está acontecendo lá em casa não está escrito aqui. Tu sente isso? Eu sinto. Às vezes, Senhor, eu não sei o que eu faço com aquela ovelha. Eu sei que deve ter algum lugar aqui, mas olha, eu já tentei, do que eu sabia. Estou quase pondo na tua mão, porque eu não sei o que fazer. Eu gostaria muito de ter aquele telefone, como eu faço com alguns pastores. Pastor, eu estou com uma dúvida aqui, me ajuda aqui. O que eu faço nesse caso? Só que a gente não pode fazer isso, porque hoje o Senhor Jesus não está presente fisicamente com a sua igreja. Não é verdade? Então, não sei se você já teve essa sensação, mas hoje vai ficar só na vontade. Porque Jesus não está fisicamente com a gente ainda. Mas depois desse dia aqui, pessoal, é promessa. Diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. Cara, que bom isso. Por isso que a gente fica, Senhor, vem depressa. Está muito perrengue. Vamos ter que aguentar mais 3 anos de governo. Senhor, vem depressa. Senhor, está difícil aquela situação lá em casa. Só eu sou crente, o pessoal lá me zoando, a minha família, não me entendendo. Essa sensação, Senhor, está difícil. Situação com meu filho, meu filho não me ouve, meu filho não quer ajuda, olha, está difícil.
Meu marido não me ajuda, ou a minha esposa não me ajuda. Senhor, está difícil. Mas nesse dia, nós estaremos para sempre com o Senhor. Nunca mais Ele vai viajar, vai deixar a gente. Nunca mais. Nós sabemos que nós não estamos sozinhos hoje, não é verdade? Até mesmo porque Ele está presente em nós, porque Ele deixou o quê? O seu Santo Espírito. O crente nunca está sozinho. Mas essa presença física do Deus que é homem, a gente não tem. E a partir desse dia a gente vai ter. Por isso que quando a gente tem essa certeza, olha, os mortos em Cristo virão, nós vamos ver eles, e daqui a pouco quando eles estiverem subindo, a gente vai subindo junto, e aí nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo lá nos ares, e aí a gente vai ficar para sempre com o Senhor. Por isso que ele termina o capítulo com o verso 18. O que você faz com esse conhecimento? Para que serve esse conhecimento? Para gerar consolo. De repente eu estou muito doente, não tem solução para mim, os médicos não vão ter solução para mim. Ou de repente um amigo meu, ou um parente meu que eu amo demais, está de idade, vai falecer, né? De repente alguém assim muito querida não está bem, ou o sofrimento está muito forte. Gente, que texto que a gente vai usar? Irmão, segura firme aí que o arrebatamento está chegando. Meu irmão, não desiste não. E outra coisa, em relação a esse que está doente, em relação àquele ali que está quase falecendo, em relação àquele outro lá, olha, vamos ter esperança, porque o arrebatamento está acontecendo. E por outro lado, isso nos ajuda também no evangelismo, porque a gente pode ler esse texto para ele, olha cara, você está muito doente, você está preparado? Eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta para uma pessoa no hospital aqui. Eu perguntei para ela, você está preparado? Ela falou, não sei. Então, se você falou não sei, é porque você não está. Deixa eu te mostrar uma passagem importante que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos quando, mas vai acontecer. Ó, aí li para ela, ó, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos e que ficarmos, seremos arrebatados. Você precisa morrer em Cristo para que isso aconteça na sua vida. Sabe como você morre em Cristo? Se hoje você entregar a sua vida para Ele, você morre nele. Como que você faz isso? Faz uma oração. E ela vomitando muito, eu não podia falar muito mais. Olha, faz essa oração, entrega a sua vida, pede perdão pelos seus pecados, entrega a sua vida ao Senhor, porque Ele vai te receber com amor. Tive que sair, no outro dia eu voltei, ela vomitando ainda bastante, era um câncer no estômago, já na fase terminal. E eu perguntei, você orou? Ela falou, pastor, eu orei. Está tudo certo com Deus. Você está pronta? Estou pronta. No dia seguinte ela faleceu. Aqui, na Santa Casa. Então essa certeza, ela nos dá esperança, mas a gente também pode levar esperança para alguém. Olha, a sua doença é gravíssima, eu não sei se você vai ficar boa, não sei se é isso. Deus pode te curar? Pode, lógico. Mas se Ele não quiser, Ele também não cura. Ele é soberano. E se Ele não te curar, Ele te cura espiritualmente. É só você entregar a sua vida para Ele. Então é uma oportunidade que a gente tem, sabendo sobre o futuro, primeiro, ter esperança para nós, não nos entristecermos além do que devemos, mas também dar esperança para as pessoas e dar consolo para as pessoas diante das dificuldades da vida. Então, aquele irmão que está sofrendo, está passando por uma dificuldade, vamos lembrar, olha irmão, está acabando, irmão, segue firme até o fim, daqui a pouco Jesus vem buscar a gente. Segura aí, irmão, Jesus vem buscar a gente. Ou para aqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo, fala, cara, aceita o Senhor Jesus Cristo, porque um dia Ele vai te buscar também. E aí você vai estar para sempre com o Senhor. Pessoal,
a ideia do texto é pensar, mesmo qualquer crise que eu estou vendo, seja ela financeira, política, qualquer uma, vamos usar o que Deus nos deu para gerar consolo. Não esses consolos falsos que você vê por aí. Ah não, vem aqui, passa pelo vale do não sei o que tu vai se dar bem. Esses consolos, eles são consolos passageiros. Ó, vem aqui que eu vou fazer uma reza braba, quer dizer, eu vou fazer uma oração de poder, e aí você vai ficar bom. Cara, isso é passageiro. Uma vez fui fazer uma visita para um senhor, já 80 e tantos anos, estava muito doente, um crente bem fiel. E eu falei assim, ó, era um pastor, eu gostaria de orar para o senhor ficar bom. Ele falou, filho, eu estou com 80 e tantos anos, eu posso até ficar bom, mas eu vou morrer daqui a pouco. Né? Eu queria que você orasse pelos meus filhos, pela minha esposa. Aí você vê que o desejo de oração dele não era para ele. Sabe aquelas horas que você vai para consolar e acaba sendo edificado você? Falei, nossa, o cara já ali. E pensando nas outras pessoas, a hora porque eu tenho uns primos que ainda não são crentes, a hora porque eu tenho uns sobrinhos aí que não são crentes, ora por eles. Puxa vida, né? Porque essa perspectiva do futuro nos dá direção, nos ajuda a reagir. Meu irmão, como é que está você, hein? Será que você pode levar esse consolo? Ou mesmo esse desafio, cara? Olha, de repente você pode falar, cara, domingo aprendi lá na igreja que Jesus vai vir buscar a verdadeira igreja. Você sabia disso, cara? Pode falar lá com o teu colega de trabalho. Rapaz, aprendi um negócio na igreja. Sabe que Jesus vai voltar e vai buscar a verdadeira igreja dele? E aí, cara, tu vai ou não vai? Pergunta lá para o seu colega de trabalho, tu sobe ou não sobe? Mas também a oportunidade de aconselhar o seu irmão, encorajar ele no momento de dificuldade. Ó, tá muito difícil, tal. Faculdade lá, cara, tá pressão. Ó, meu emprego tá muito difícil, ó, não sei se eu vou ficar até o fim do ano. Eu estou preocupado em relação ao sustento da minha família. Irmão, vou orar com o irmão, mas lembra, ó, tá acabando o sofrimento. Vai passar daqui a pouco. Mesmo se o negócio piorar, depois melhora. Se o irmão tem Cristo, né? Eu queria deixar essa palavra com os irmãos. Irmãos, vamos pensar no fato de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. E o meu desafio nessa noite é você pensar, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele vai pegar você fazendo o quê? Quando Ele voltar, naquele momento que você encontrar algum ente querido seu que foi crente fiel, ou algum amigo seu que era crente fiel, você vê que ele ressuscitou. Cara, Deus vai pegar você fazendo o quê? Entenderam a pergunta? Vamos trabalhar, vamos ser fiel, para quando o Senhor voltar, quando pegar a gente vai sair bem na foto. Trabalhando para o Senhor, submisso às autoridades que Ele nos dá, cumprindo a Bíblia, estudando, evangelizando, servindo as pessoas, ajudando a nossa comunidade. Gente, vamos ser pego fazendo isso. Aí vai ser legal, né? E vamos ser crentes de tal forma que fique fácil para a gente subir. É interessante que ele fala isso, desenvolvei a vossa salvação. Olha, vamos fazer de verdade, vamos viver de verdade. E, gente, esse é o meu desafio para você. Diante dessa verdade que o Senhor vem te buscar, se vem te buscar. Diante dessa verdade, vamos viver legal para Ele. Vamos viver em Cristo, para se a gente morrer, a gente possa morrer em Cristo. Pegaram, vou viver em Cristo, para quando eu morrer, eu possa morrer em Cristo.
Eu quero fazer esse desafio. Vou pedir para que você abaixe sua cabeça. Ore ao Senhor nesse momento. Eu quero desafiar você a pensar o seguinte. Quando Cristo, sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia majestoso lá romper, e os remidos desta terra, meu Jesus vier buscar. Quando se fizer a chamada, você vai estar. E se você vai estar, tu vai estar bem, vai estar bonito, vai estar limpinho. Eu gostaria que enquanto você estivesse orando, parte da sua oração fosse a música, fosse esse hino, que nós pudéssemos cantar ele agora. Ore ao Senhor nesse momento. Talvez você precise pedir perdão. Senhor, eu não estou bonito na foto. Se o Senhor voltasse hoje, o Senhor ia me pegar. Não estou limpinho. Senhor, me limpa. Senhor, eu quero abrir mão disso. Bem suave. Vamos cantar isso. Quando Cristo, a trombeta, lá do céu, mandar tocar. Vamos lá? Quando Cristo a trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia majestoso amanhecer, e os remidos desta terra meu Jesus vier buscar, e fizesse então chamada, lá estarei. Verdade? Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Então, nesse dia glorioso, quando Cristo ressurgir, e da glória de Jesus participar com corpos gloriosos, quando os salvos triunfantes o saudarem no porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada. Essa última estrofe diz como que eu vou viver então. Perdão. Diante disso que Deus vai fazer a chamada, enquanto eu estou aqui, enquanto esse dia não chegar, e até esse dia terminar, como que eu vou viver? Passa para mim. Viverei, falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Então a questão é essa: viverei para Cristo até o dia terminar, falarei do seu amor por nós aqui. Vamos fazer esse compromisso? Vamos cantar em pé essa parte, enquanto esse dia não acaba. Vamos viver para Ele. Vamos lá? Viverei então para Cristo até o dia ter. Farei o quê? Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Bem forte agora, vamos lá. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Amém? Então, vamos aproveitar e vamos falar que Ele vem buscar. E se você for de Cristo, você sobe junto. Vou fazer o seguinte, vamos terminar o culto em duplas, vamos orar, um orar pela vida do outro. Ora, de repente, trios aí, para que quando Ele vier buscar, pode sentar, quando vier buscar, pegar a gente fazendo coisa certa. E que a gente possa usar esse tempo, enquanto o dia não termina, para a gente usar esse tempo para a glória dEle. Vamos encerrar o culto assim, pedindo a Deus a bênção, agradecendo pela salvação. Vamos orar.
para mim de novo. Toca de novo para mim. Quando Cristo a trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia majestoso amanhecer, e os remidos desta terra meu Jesus vier buscar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada. Senhor, nós podemos agradecer ao Senhor. E nós podemos te agradecer porque naquele dia, quando o Senhor fizer chamada, nós vamos estar lá. E vamos estar preparados, limpinhos, para quando o Senhor nos chamar. Ó Deus, ajuda essa igreja a viver essa realidade de que a qualquer momento o Senhor pode vir buscar. Ajuda-nos, Senhor, para que quando o Senhor nos encontrar, possamos ser encontrados trabalhando para o Senhor, servindo o Senhor, investindo na tua obra, investindo em missões, trabalhando na tua igreja, servindo o necessitado. Ó Deus, que até lá, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o teu amor e as consolações do teu Santo Espírito, seja com todos nós, com todo o teu povo espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vai ser bom estar no céu com todo mundo aqui. E aí não vai ter mais despedida, né? Isso é bom demais, né? Quero agradecer. O pessoal tem um total aí, Tuninho? Quero agradecer o pessoal da internet que esteve conosco. Nossos computadores fizeram alvo. Nós temos de alvo até o fim do ano. Lógico que se algum irmão quiser aumentar o seu alvo, lógico, tranquilo, R$10.200. Então vamos trabalhar, vamos servir. Enquanto o Senhor não vem, vamos construir, vamos. O meu desejo é que a gente não precisasse terminar essa construção, Jesus viesse logo. Mas enquanto ele não vem, nós não sabemos, vamos trabalhar. Amém? Irmãos, Deus abençoe com uma oração silenciosa. Quero agradecer também ao pessoal da internet. Deus abençoe.